Bora Fé, eu vou trazer pra vocês aqui um trechinho do Jogo Aberto aí, sobre essa situação do Hugo Souza e impeachment do Augusto Melo. E logo na sequência um trechinho dos 11 da Bola, porque hoje o Neto não falou muito do Corinthians, então tem um pequeno trechinho ali. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Muito bem! Prometi, falei de Corinthians e ainda, Dedê, a questão... Obrigada. Fica à vontade aí, Alguém gritou pode mexer em alguma tudo, coisa. hein? Pode mexer em tudo. Vai, Corinthians! Ixi, esse não é o Ronaldo não, É o hein? Memphis Depay. Agora, a pergunta é uma só. Dia 30 tá chegando. E aí? Vai comprar o goleiro Hugo Souza? Tá tudo certo? Corinthians e Flamengo já se entenderam? Mas não aprovaram lá as paradas não do Augusto, hein? A garantia. A fase do Corinthians está de deixar qualquer torcedor animado. Não se fala mais em rebaixamento. Agora, o olhar está no futuro, uma possível Libertadores da América. Em se tratando de Campeonato Brasileiro, já são 7 jogos sem perder, 6 vitórias seguidas. A fase é realmente boa. Como dije antes, cuando yo llegué acá, Corinthians estaba en zona de descenso y todo parecía que Corinthians se hundía. Y hoy estar en esta situación, creo que cumplimos el primer objetivo, que es que Corinthians no va a jugar la Serie B. Y ahora sí tenemos objetivos mucho más grandes que ese, porque el club merece también tener esos objetivos. Mas na vida do corintiano, nem sempre o voo é tranquilo. Mesmo em fase boa, turbulências acontecem. A grande preocupação do torcedor neste momento é quanto à definição da contratação do goleiro Hugo Souza. Jogador que chegou ao clube por empréstimo junto ao Flamengo, se destacou rapidamente e se tornou um dos principais nomes dessa boa fase. De ter meu nome gritado, foi assim em Cuiabá, tem sido assim em alguns momentos na arena. E, bom, isso é retrato do que está sendo feito dentro de campo, é retrato e reflexo do que eu tenho me dedicado a fazer todos os dias dentro do clube, e isso tem aparecido nos jogos. E eu fico muito feliz com esse carinho, né? Essa identificação que a gente acabou criando tão rápido. E por isso que a vontade de permanecer aqui durante muito tempo ela é muito grande. Desde setembro, no Corinthians, vem se falando na compra definitiva de Hugo Souza, que está emprestado ao clube até o dia 31 de dezembro. Da forma que for, né, a gente certamente vai exercer de alguma forma. Já fizemos aí o pagamento para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro e a ideia é que a gente continue, né, contando com o Hugo. Temos bons goleiros na equipe, a confiança são para todos, mas é um goleiro titular que chegou lá no clube, em São Paulo, tem feito grandes jogos. Na dificuldade da negociação entre Corinthians e Flamengo, o diretor flamenguista Bruno Spindel cita até um outro negócio entre as partes, o lateral Mateuzinho, no início do ano. A garantia oferecida no caso do Mateuzinho não funcionou da forma que se esperava, né? Então, quando houve o atraso na parcela do Mateuzinho, não havia mais saldo do garantidor a receber esse ano e todo esse débito e os demais débitos foram empurrados para o ano que vem. Bom, pelo que eu sei está tudo em dia, né? O Corinthians tem até o dia 30 para resolver e vai resolver da melhor forma possível. Tempo para cumprir o prazo. Recurso que o Corinthians também não tem. A data limite para exercer a prioridade de compra de Hugo Souza vai até o próximo sábado, dia 30 de novembro. O contrato é de 800 mil euros, cerca de 4,8 milhões de reais, que o Corinthians pode parcelar em até 4 vezes. O que pega são as garantias apresentadas. Até lá, o Corinthians terá pouco mais de 80 horas para resolver esse assunto. Se o Corinthians cumprir com as obrigações que estão em contrato, e esse for o desejo do Corinthians, o Hugo vai ser jogador do Corinthians. O Flamengo não está dificultando nada, ele está cumprindo o que está em contrato. O Flamengo cumpre o que está em contrato. Em aspas à Rádio Bandeirantes, o presidente Augusto Melo disse: está no jurídico, ele não é que não tem dinheiro para pagar. Existem parcelas para pagar, nós vamos cumprir as parcelas. O Hugo tem contrato conosco, não existe, a opção de compra já foi comunicado a eles. O que nós precisamos agora, a próxima parcela, acho que é em janeiro, é o prazo. Não tem por que eu vou pagar uma coisa à vista se eu posso pagar a prazo. Eu tenho ainda mais 2 anos para cumprir tudo aquilo que eu prometi. Eles não querem que o Corinthians entre no trilho. Aqui é muito ciúmes, tia. Eu acho que é o metro quadrado que tem mais ciúmes de homem que eu já vi na minha vida. Então eu não posso tirar hoje 4 milhões e 800, 5 milhões à vista, sendo que o mês que vem pode fazer falta na folha salarial. Então eu vou cumprir o prazo. O prazo é o quê? É janeiro, é julho do ano que vem, é janeiro do outro ano e é julho do outro ano. São 4 parcelas de 200 mil euros e nós vamos cumprir, mas o Hugo é do Corinthians.
Se turbulência pouca é bobagem, Augusto Melo tem uma das grandes para resolver. Não existe embasamento para o que eles estão fazendo, não existe nada disso. Então para nós foi um espanto receber essa notícia. Em uma semana marcar uma reunião também não seria viável isso, mas vai ser falado também no conselho, nós vamos falar. Vai ter a defesa nossa no conselho, a gente está muito tranquilo quanto a isso, mesmo porque o que eu falei não tem embasamento, não tem legitimidade no que eles estão fazendo. O que Augusto Melo está falando é sobre o Conselho de Orientação do Corinthians, o CORE, formado por ex-presidentes e membros vitalícios, que na noite de ontem aprovou por unanimidade a recomendação para que ocorra o impeachment do mandatário. O caso não tem relação com a Vaidbet, e sim está baseado em gestão temerária. Além disso, o CORE alega que a direção não apresentou balanços auditados e documentos que tinham que ser entregues ao órgão. Na quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians, presidido por Romeu Tuma Júnior, analisará a saída ou não de Augusto Melo. Se o presidente tiver contra si a maioria simples, será afastado e o caso passado ao Comitê de Ética do Corinthians, podendo haver uma votação, incluindo os sócios do clube, para o impeachment. Se a gente devesse alguma coisa, já tinham pego, e se devesse alguma coisa, era o primeiro a entregar o cargo. Se alguém tivesse feito alguma coisa errada, eu teria demitido. Enfim, o Corinthians é isso, é política o tempo todo e pode ter certeza, não vai ter esse golpe, não existe isso. O que a gente está fazendo é uma coisa boa para o Corinthians. Olha, é realmente assim, eu acho que todos os processos podem ser questionados, as irregularidades, se comprovadas, elas merecem uma atenção especial. Mas o Corinthians sofreu tanto nesse ano, teve tantos problemas dentro de campo. Quando se acerta, quando agora sonha com uma pré-Libertadores, simplesmente vem esse tipo de atitude agora, antes de acabar o Campeonato Brasileiro, com medo que o Augusto se dê bem caso o time alcance alguma coisa como uma Libertadores. Eu não consigo entender a mentalidade. Ok, por que não esperar o campeonato terminar? Por que não dar uma paz para o Corinthians? Eu falar na famosa trairagem, Leirão? Sim. Essa é a famosa trairagem. Essa é a famosa trairagem, porque o Augusto pode ter os seus defeitos aí, obviamente deve ter virtudes também, como todos os seres humanos, mas a sensação que eu tenho é que estão armando para ele. Porque quando você ouve de que ele não conseguiu prestar contas 100% com o que ali o comitê do Corinthians eles organizaram para votação, uma votação de 13-0. Assim, uma recomendação. Né? Não teve um equilíbrio, não teve nada. Isso para mim, assim, estão armando pro Augusto. Não estou dizendo que o Augusto aqui é santo, também não sou advogado, também não tenho todas as informações necessárias para falar da questão política do Corinthians. Mas assim, desde o primeiro momento que o Augusto assumiu o cargo da presidência do Corinthians, ele vem sendo questionado, ele vem sendo pressionado, ele cometeu muitos erros, principalmente na comunicação. Ele se expressou muito mal quando ele assume o cargo de presidente do Corinthians. Hoje o campo está falando, né? Porque o Corinthians está jogando melhor, afastou completamente a questão da zona de rebaixamento, sonhando com uma pré-Libertadores. Era o momento do quê? Começar a respirar, fazer um planejamento com um pouquinho mais de tranquilidade. Aí vem essa questão de julgar, né? Ou pré-julgar aí a conduta do presidente do Corinthians. Eu vejo um momento péssimo, errado, completamente inoportuno. Agora, quero saber por que finalmente não sai essa compra do Hugo Souza. Tem até o dia 30, ok. Mas o Flamengo me parece também não muito afim de vender, não. Eu acho que está no banho-maria esse lance aí. Mas será que o Flamengo aceitou as garantias? Será que não tem alguma outra proposta? Sei lá que lá... Lembra não, ele já 2 vezes negou as garantias. Lembra dessa conversa de que o Flamengo não tinha aceitado as garantias do Corinthians? Assim, o Augusto, ele garante nas entrevistas dele que ele não vai perder o Hugo. Ele garante, você fala, a gente não vai perder de forma alguma o Hugo, e se perder o Hugo seria uma situação muito delicada para a continuidade dele como presidente. E a gente viu pelo lado do Flamengo a manifestação de que o Mateuzinho não foi pago ainda e, portanto, eles têm receios em relação a mais um jogador que seria o Hugo, e os dois são titulares hoje no Corinthians. Importante, o Hugo, mais do que o Mateuzinho, claro, com todo respeito ao Mateuzinho, mas mais do que o Mateuzinho, o Hugo é imprescindível para o Corinthians hoje. Será que vocês não perceberam? Tudo é Corinthians. Vamos lá, ô Bárbara, conta pra nós aí do Google, fazendo um favor, você que tá arrebentando, eu queria que você falasse até em relação, pra todos nós, o que tá acontecendo no Google, em relação aí ao impeachment, a tudo que tá acontecendo em relação ao Corinthians. Minha querida Bárbara.
Oi, Neto. Uma honra falar com o craque direto da Sala Digital, até para contar para o pessoal de casa o que a gente faz aqui da Sala Digital, parceria da Band com o Google, que a gente monitora o interesse de buscas do pessoal de casa. Interesse de busca é aquele negócio que você bota na ferramenta de pesquisa do Google. E, Neto, não tem como. A gente está acompanhando essa polêmica no Corinthians, essa polêmica envolvendo o Augusto Melo, e é claro também que isso reflete nos dados de pesquisa, porque na dúvida o pessoal acaba recorrendo ao Google para entender um pouquinho melhor dessa história. E quando a gente vai analisar com um pouquinho mais de profundidade, Neto, esse interesse de buscas pelo Augusto Melo, a gente percebe que nesses últimos tempos, o nome dele ali na ferramenta de pesquisa do Google está sempre envolvido a polêmica, né? Então não vem aí muito desrespeito ao desempenho do Corinthians em si, mas a gente monitorou desde novembro, que foi quando ele assumiu aí a presidência do Corinthians. Com isso também a gente teve uma alta nas buscas relacionadas ao nome dele, e aí, seguido disso, todos os picos que a gente acompanha, ou seja, pico é quando tem um boom no volume de buscas. A gente vê lá em janeiro, né, ele assumindo, aí depois em junho, lá maio, junho, quando começou aí as polêmicas também da Vaidbet e também as polêmicas envolvendo essas acusações de corrupção, etc. Essa coisa do impeachment começou a pressionar, começou a aparecer também no volume de buscas, então ele ali numa coletiva chamou o impeachment de golpe, falou que não tem motivo para impeachment. Aí depois disso também, em julho, quando a gente teve aquele vídeo, né, da suposta agressão dele contra um torcedor do Cruzeiro, isso repercutiu bastante também e pressionou ainda mais dentro do próprio Corinthians. E aí, quando a gente vê agora, Neto, você pode ver aqui que esse é o maior pico de buscas mesmo, depois do Conselho do Corinthians recomendar o impeachment. E aí, agora com isso, o pessoal vai no Google também, tanto para saber sobre essa votação, que vai acontecer agora, dia 28, né, de forma mais explícita aí, para a gente entender o que vai acontecer, mas isso também acaba despertando outras dúvidas em relação ao Augusto Melo. Então o pessoal vai lá no Google e quer entender quem que vai assumir se esse impeachment de fato acontecer, quanto que ele ganha, também do que ele está sendo acusado e quando vai ser votado. Então todo mundo de olho nessa votação, Neto, e todo mundo também indo lá no Google para entender a repercussão de toda essa história. Porque, não sou eu sou Corinthians também, tá? Mas, os dados não mentem de fato, assim, a gente tem toda essa associação. Isso aqui que eu mostrei é uma linha de interesse de buscas que acaba sendo também uma linha do tempo de toda essa história, que o pessoal vai lá no Google, né? Porque o Google supostamente é o rei da razão aí o pessoal vai buscar lá. Obrigado, Bárbara. A primeira participação sua, excelente. Parabéns pela jornalista que você é. Valeu. Um beijo no seu coração, para sua família toda. Muito obrigado a todo mundo, a Alia, a todo mundo que trabalha com você aí. E vai entrar muito mais vezes você aqui junto comigo, aqui o Google junto comigo aqui nos Donos da Bola, tá bom? Bora, gostei. Que legal. Ainda mais que você é Corinthians, filha. Vamos lá, então. O que foi, Lúcio? O mundo é Corinthians, não tô falando pra vocês? Vou te falar, viu? O mundo é Corinthians, velho. Sabe o que o seu Johnny Saad é? Sei. Corinthians. Sabe o que a Cláudia Saad é? Corinthians. Sabe o que a Helena é? Corinthians. Tati, Tocha. Sabe o que o João é? Corinthians. E a Tati, sabe o que a Tati é? Corinthians. Sabe o que o Tocha é? Corinthians. Sabe o que o Schneider é? Fluminense. E o... Sabe o que o Denis Gavassi é? São Paulo. Isso. Sabe o que o Ronildo é? São Paulo. Palmeiras tem alguém? São Paulo. Palmeiras tem alguém? Palmeiras, Ricardinho. Ricardinho, tá bom, né? Só que ele é reserva, né? Pois é, ele é do baixo escalão. Ele é do baixo escalão. Quando ele subiu o Ricardinho, mostra o Ricardinho lá no Twitter. Mostra o Ricardinho, fica de pé aí. A primeira coisa que esse desgraçado vai fazer é mandar nós embora. Você. A hora que ele estiver no posto, primeiro é cair o Cascão. Depois é o Léo. Ô, Fabiano, você tá triste, né? Tá com medo, né, Fabiano? Tá quietinho. A Kit Kat não veio hoje. O que aconteceu com a Kit Kat? Hein, Natino? Tá aí, pô. Ô, Natino, quem que é o homem do lado esquerdo aí que eu não sei quem é? Ô, Eduardo, abração do EVS aí, Eduardo. O que você faz aí do EVS? Muda as coisas aí. Muda aí, então, Eduardo. Vai com o dedo aí. Vai lá. Muda aí o EVS aí do... O que é EVS? O que é EVS? Não sei. Quê? Você é técnico, eu não sei. Essa parte você não técnica... sabe o que é EVS? Não. Aí, Eduardo, cadê o Sidão, esse traíra? O cara que não sai aqui. O cara que não sai aqui da USP. O cara que não sai da USP aqui. Então sai da USP ele ali. Cuidado, hein? Com a USP, hein? Ó a USP, hein?
Agora só pra finalizar aí com outro assunto, Maicon e Palácios aí evoluem nessa semana em recuperação, mas o Corinthians aí tá com cautela pra voltar com os jogadores ainda esse ano. O volante e o lateral entraram em fase final de reabilitação aí após lesões graves, mas deve voltar em 2025. O volante Maicon e o lateral Diego Palácio estão cada vez mais próximos de um retorno ao Corinthians. Enquanto o equatoriano não entra em campo desde janeiro, o meio-campista é desfalque desde abril aí. A dupla passou por cirurgias complexas com um problema crônico na cartilagem do joelho. Diego Palácios atuou por 45 minutos com a camisa do Timão antes de viver um drama aí com sua lesão. Depois da estreia pelo clube em janeiro, Palácios passou por um tratamento conservador para se recuperar da lesão no joelho. Porém, em julho, o lateral foi submetido a uma nova cirurgia aí para a correção de um problema crônico de cartilagem. Foi agravada após um trauma sofrido durante um treinamento. Nesse momento, o Palácio está em um estágio de recuperar a confiança com cargas de treinos controladas pela comissão técnica. A evolução do jogador é considerada positiva, mas o retorno aos gramados só deve ocorrer na próxima temporada aí. O Corinthians entende que não vale a pena correr o risco para acelerar a volta do Maicon também nessa final de temporada aí. O Corinthians entende que não vale a pena correr esse risco de acelerar a volta do lateral ainda nessa temporada. O mesmo caso se aplica aí ao volante Maicon. O meio-campista participa de atividades com fisioterapeutas ainda sem contato com os demais atletas do elenco. O caso do jogador aí que operou o joelho após romper os ligamentos também é avaliado positivamente. A comissão técnica do departamento médico entende que a recuperação total depende de uma pré-temporada completa aí, minimizando os riscos de um novo problema para Maicon. Lembrando que o contrato do meio-campista com o Corinthians vai até o final desse ano aí. Ele sai emprestado aí pelo Shakhtar da Ucrânia. A diretoria do Corinthians já iniciou conversa com uma possível permanência do jogador em 2025, mas isso deve ocorrer no final da temporada aí. Depois de perder Maicon, o Corinthians contratou Alex Santana, Carrilho e Charles, que jogam no mesmo setor que ele. Por conta da lesão, ele nem sequer jogou sob comando de Ramon Dias. Então é isso, fiel. Deixa seu like, comenta aqui o que você achou desse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo aí. Valeu, é nóis.